Vamos lá, pessoal. Vamos para a aula Cântico dos Cânticos, é a última aula dos livros que está inserido nos livros poéticos sapienciais, né? Embora não seja um livro sapiencial, é um livro poético. A gente vai explicar por que está inserido junto com os livros sapienciais, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que não dá, e eu não tenho a pretensão, não vou fazer isso, e não tenho condições de esgotar o assunto desse livro. Ele tem 8 capítulos, mas daria para estudar 1 ano, 2 anos esse livro e ainda ficaria faltando coisas para falar. Porque ele é todo em linguagem figurada, ele é todo cheio de metáforas, então é complicado. É um livro que exige bastante atenção, que a pessoa se debruce para estudar ele, e não é o caso. Aqui nós estamos num panorama bíblico, então a ideia é passar por ele, mas nós vamos ver algumas coisas, tá? Peço que você também esteja ciente que você vai ouvir algumas coisas que são um pouquinho mais acaloradas, mas a gente não vai mostrar nada demais aqui para você. Fique em paz, tá bom? Tá bom? Mas é importante a gente entender, né, a questão desse livro, né? E aqui nós temos uma imagem bonita da Sulamita, da esposa. Todos aqui já leram o Cântico dos Cânticos? Eu não li. Nunca leram? Algumas coisas. Esse livro é o livro menos lido da igreja. É o livro que menos se entende e menos lido, tá? Vamos lá, vamos começar, vamos ver o que for possível ir ajudando vocês, eu vou ajudando. Você nunca leu o livro? Na sua mão você tem um resumo do livro, tá? Porque eu não posso tratar dele aqui, mas você tem um resumo do que está acontecendo. Na verdade, trata do amor de Salomão por uma jovem sulamita. E eles fazem declaração um para o outro através de uma linguagem poética, só que essa linguagem, por que a igreja rejeita? Porque ela tem uma linguagem erótica, tá? E a igreja tem vergonha ou medo, ou não sabe o que significa e tem medo de mexer com esse livro, tá? Mas a gente vai tratar isso daí. Vamos lá, vamos começar conversando um pouquinho sobre isso daí. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos começar então falando sobre o título do livro, Cantares de Salomão. Nós vamos encontrar também Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, e nós vimos aula passada que Cântico dos Cânticos é uma ênfase, tá certo? É como dizer, é o maior dos maiores, tá? Esse é o Cântico dos Cânticos. E é interessante também a gente pensar nisso, porque quando a gente vê dizendo na Bíblia santo, 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 algumas pessoas costumam dizer que aquilo é um santo para cada pessoa da Trindade. Jesus santo, Pai santo, Filho santo. Existem pessoas que pensam assim, que ali está revelando a Trindade quando fala santo, santo, santo. Na verdade, está querendo dizer que Deus é santíssimo. Então, várias vezes, santo significa isso. Cântico dos Cânticos, então, quer dizer o cântico, né? É o cântico, né? Ou também a gente pode encontrar melhor dos cânticos, né? E ele fala, esse livro, do amor de Salomão por uma jovem, tá? E no hebraico a gente vai encontrar, como sempre a gente traz um pouquinho da linguagem original para a gente poder entender o significado. No hebraico nós vamos encontrar aqui, ó, Shir HaShirim, né? Shir HaShirim, que Shir HaShirim é cântico dos cânticos, cânticos dos cânticos, tá? Em grego a gente vai achar a palavra asma, asmaton, que é cântico dos cânticos, ou do latim canticum canticorum, né?
que é da onde vem a nossa tradução bíblica, da onde vem o nosso título, né? Mas é legal a gente começar a perceber que a gente vai ter alguns probleminhas já logo no início, tá? Então, do que trata o livro Cântico dos Cânticos? Trata do amor, e de um amor erótico, tá? E ele fala de um amor hétero também, tá? Não fala de outro tipo de amor, tá bom? Algumas pessoas pegam o livro de Cantares e fazem uma interpretação. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Interpretam o livro de uma forma metafórica, como um tipo. Esse livro fosse um tipo de amor de Deus para com Israel. Deus seria Salomão e a Sulamita seria Israel. Alguns também interpretam que esse livro pode representar Jesus e a igreja. Jesus é Salomão e a igreja é a Sulamita. De fato, Deus se relaciona com Israel como se fosse o marido. Isso está na Bíblia. De fato, Jesus se relaciona com a igreja como se fosse seu noivo, tá? Agora, você pode fazer uma comparação assim? Pode. Você até pode fazer essa comparação como Jesus fez, dizendo que ele daria o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Ele morreria, terceiro dia ressuscitaria. Assim como o peixe engoliu Jonas, 3 dias depois. Era isso, Jesus fez isso. Mas, vamos lá, Jesus fez isso numa hora, num momento, para um propósito específico e muito bem colocado. A gente pode entender o texto assim? Pode entender o texto assim. Nós temos que tomar cuidado de não extrapolar as metáforas aí e começar a fazer várias interpretações que vão extrapolar o propósito do texto. O propósito do texto não é falar de Deus e Israel, em momento algum fala nem sequer de Deus aqui, não é falar de Jesus, muito menos, tá? Que nem tem revelação de igreja aqui ainda, tá? Mas você pode fazer uma comparação assim? Pode. Você pode fazer uma analogia, se você quiser. Tudo bem até aí? Tudo jóia? Tá. Então, como eu disse para vocês, o livro está colocado entre os livros sapienciais, embora é um livro poético. Por que está colocado entre os livros sapienciais? Porque a autoria é dada a Salomão. E Salomão é um escritor de livros sapienciais. Provérbios, Cantares, né? Embora alguns tenham dúvida, né? Os mesmos problemas para a autoria existem para esse livro, não vou discutir de novo, que Eclesiastes existe para esse, mas aqui é muito forte a evidência de Salomão, né? Então, existe, não é um livro, para ser um livro sapiencial, ele teria que ter no seu conteúdo debate, que é o que tem, por exemplo, em Provérbios, Eclesiastes. Ele teria que ter, por exemplo, instrução, que é o que tem em Provérbios, certo? E não tem. Então é um livro, é um poema lírico, né? Tratando do amor entre um homem e uma mulher, tá bom? Não há outra forma de entender o livro, tá, irmãos? Eu não sei se você leu e tentou entender de outra forma. O livro, ele realmente está falando de apreciação mesmo do corpo da mulher e do corpo do homem. É isso que está falando lá, tá? E a igreja tem sérios problemas, como eu disse aqui, ó, é o livro menos lido e menos pregado da igreja. Aliás, eu nunca ouvi uma pregação em Cantares a não ser em casamento, né? Eu nunca ouvi. Então, é um desafio, porque nós temos que pregar toda a verdade. E toda a verdade significa toda a Bíblia. E significa falar de sexo e falar de coisas assim na igreja. A igreja tem que quebrar esse tabu. Tem que quebrar esse negócio aí. E tem que falar sobre essas coisas. Talvez se nós falássemos mais sobre isso, teríamos menos neuroses dentro da igreja em relação ao assunto do sexo, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguindo. Tudo bem até aí, pessoal? Algumas pessoas ignoram o livro por causa da sua complexidade.
de interpretar. Por quê? É um livro que usa um monte de figuras. Vai falar que o marido parece uma gazela. Hoje, falar que alguém parece uma gazela pode não pegar bem. Embora, eu não vou falar, eu não vou adiante, que senão o pessoal vai ficar ofendido, né? Mas é complicado. Agora, chamar a mulher de égua de Faraó, né, é um elogio. E Salomão fala assim, Salomão diz, eu te comparo à égua de Faraó. Ele não está dizendo assim, olha que uma égua e depois falou dela. Não, ele está dizendo que a compara. Ele está fazendo uma comparação. Então, para nós entendermos esse tipo de livro com essa linguagem, nós preferimos abandonar do que tentar entender, né? E a mesma coisa, irmãos, eu quero dizer para vocês, o livro de Apocalipse é extremamente perigoso para se pregar e é complexo. Eu não acho que nós vamos fazer o Apocalipse quando chegarmos lá em um dia. Nós acho que vamos ter que fazer em 2, 3 dias ou até mais. Tem alguém lá fora? Será que alguém... Não, acho que não quer. Beleza até aí? Nós temos também, então, um vocabulário desconfortante. Então você começa a olhar e alguma coisa começa a te incomodar. Porque nós temos nosso pudor, né? Aquela coisa toda, não fala isso, né? Ai, credo, está falando disso. Como se fosse uma coisa que Deus não criou, né? Como se fosse uma coisa, né? Não foi, Ricardo? Que ninguém fizesse, né? Aliás, há alguns aqui que não devem ainda. Certo? Então nem todo mundo faz. Pula! Ah, então tá bom. Vamos lá. A autoria e a data desse livro, Cantares. Bom, como eu disse para vocês, a tradição atribui o livro a Salomão. Há discussões sobre o fato dele não ser o autor. Por quê? Aí nós vamos ter um problema justamente na língua, no hebraico. Porque na língua, quando a gente vê lá, nós vamos ver aqui, Shir HaShirim, que significa cântico do cântico. Shir HaShirim. Aí, Shir HaShirim, abre aí, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Shir HaShirim. E aí você vai ter o versículo 1. Está escrito o que no versículo 1? Este é o cântico dos cânticos. E, depois? A mais bela das canções de Salomão. De Salomão, né? Isso. Acho que deve dar o 1 e o 2 aí, né? 1 e 2, é isso? Só um? Isso. Eclesiastes não, Cantares. Quando eu falar Eclesiastes, entende que é Cantares. Tá. Então, aí nós vamos achar Shir HaShirim, que é Cântico dos Cânticos, Asher Li Shelemó, que significa que é, li é para, aí que entra o problema. A gente vai explicar que o problema é esse li aqui, ó. Shelemon, que é Salomão, tá? O que é de Salomão? Aqui é uma preposição. Só que essa preposição, ela pode significar de, a, para, sobre. E é por isso que vem o problema de ser dele o livro. Porque pode ser Asher, ou seja, o que é de Salomão, o que é a Salomão, para Salomão ou sobre Salomão. Então, aí nós vamos ter problema. Pode ser alguém falando do romance de Salomão. Pode ser que alguém escreveu para Salomão ou Salomão escreveu. Aí a gente fala, e agora? Agora nós temos, não precisamos duvidar, eu não tenho muita dúvida de que ele tenha escrito isso, né? Primeiro, nós sabemos que lá em 1 Reis 4,32, como nós já lemos, se você tiver interesse você pode abrir, lá está dizendo que Salomão escreveu
muitos provérbios e muitos cânticos. Se ele escreveu muitos provérbios e muitos cânticos, não tem outra forma da gente dizer que foi ele que escreveu sem usar o li. E o li pode significar várias coisas, né? Então, a gente não tem como dizer que este é realmente dele. A gente só pode usar o li aqui, ó, e o li significa tudo isso. Mas, levando em conta que ele tem escrito 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, então particularmente eu, entendo que está falando de Salomão. Mas existem muitas pessoas que interpretam de outra forma, para Salomão. E não está errado. Se você entender para Salomão, você há de concordar comigo que, pelo menos, o personagem principal do livro é Salomão, tá? Que a história é de Salomão e o personagem principal aí é ele e a moça, obviamente, né? Algumas coisas tá bom, que pessoal? mostram Tudo jóia que pode até ter sido Salomão, além dele ter escrito os 3.000 provérbios e os 1.005 cânticos. Em 1 Reis 4,32, melhor a gente abrir, abre aí. Em 1 Reis 4,32, ele está falando que ele escreveu essas coisas. Só abre aí para a gente confirmar, e a gente vai ler o 33. 4,32. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos vivos e simples. O 33 diz o quê? Desertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isópo que brota da parede. Também desertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Certo. Tem outra palavra, alguém tem outra, está falando outra coisa? Desertou para você descrever, né? Descreveu, isso. Dissertou, isso. Tá certo. Ele discorreu ou escreveu sobre o assunto, dissertou. Salomão escreveu sobre a natureza, sobre a fauna e a flora, porque ele tinha tempo para observar, né? Fez isso. Então, nós vamos ver que no livro de Cantares existem muitas referências sobre fauna e flora. Por exemplo, sobre a flora, o autor cita 21 espécies de plantas, que combina com 1 Reis 4,33, que Salomão tinha esse conhecimento. Aí você vai ter flores de rena, rosa de Saron, lírio do vale, macieiras, romanzeiras, açafrão, cálamo, canela, mandrágoras e outras coisas. Você vai ver também que o autor vai citar 15 espécies de animais da fauna. Você vai ver a égua, cervos, gazelas, pombas, cabritos, ovelhas, leopardos, leões, mais alguns bichos, né? Então, por isto, nós também podemos chegar mais próximos de entender que alguém que tenha todo esse livro corresponda muito à pessoa de Salomão pelo conteúdo dele. Outra situação que comprova que pode ter sido Salomão também é o seguinte: vocês se lembram da divisão do reino de Israel? Reino do Norte e Reino do Sul. Com quem que dividiu o reino? Vamos lá, pessoal. Força na peruca aí. Roboão. Roboão é filho de quem? De Salomão. Então, na época de Salomão, o reino estava unido. Com o filho dele, rachou. As áreas que são citadas dão a entender que o reino ainda está unido. A cidade de Tirsa, por exemplo, ela foi a capital de Samaria quando o reino foi dividido. Ela nunca seria usada no texto de uma forma positiva, num texto onde ela representa uma divisão. Então, certamente ainda não tinha ocorrido divisão aqui ainda, porque ele está citando essa cidade de uma forma positiva e não negativa, não como símbolo de coisas negativas. Então, a cidade está sendo citada de uma forma positiva. Não sei se deu para vocês entender. Então, pelas cidades que está sendo citada, o autor estava vivendo ainda no momento da monarquia unificada. Embora existam teorias que falem até de pós-exílio,
tá? Mas tudo bem, só para a gente ir entendendo. Aí, alguns também atribuem, como sempre, a todos os livros de Salomão, a autoria a Ezequias, ou pelo menos a compilação, segundo Provérbios 25:1. E Salomão aparece pelo menos 6 vezes no texto, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida nisso? Tá, vamos falar um pouquinho sobre a flora, tá? Algumas coisas que ele descreveu e que são interessantes para nós, porque faz parte da linguagem, e ele fala dessas coisas, ela fala também dessas coisas. Bom, vamos lá. Nós temos aqui a flor de rena. É um arbusto, uma florzinha branca, cheirosa. Ela, não tenho certeza, mas parece que ela dá em outras cores também. E se não me engano, dá até para tingir, fazer tinta, alguma coisa assim, tingir roupa, alguma coisa assim com ela. Hã? Tatuagem de rena, não, mas essa aí é... Essa florzinha, ela foi encontrada na tumba de Tutancâmon, certo? Então, é uma coisa... lógico que ela foi encontrada seca, né, irmãos? Assim, a rosa de Saron, não é certo que é essa, a Bíblia não identifica muito bem a rosa, porque no hebraico, na verdade, está falando de uma planta de 6 pétalas, tá? Então, nós temos algumas. E esse Saron pode ser um vale, ou aqui um lugar de praia. Então, possivelmente, é uma planta ou muito próxima ou parecida a esta. Esta dá no mesmo lugar, tá? Eu peguei, ela dá no mesmo lugar. Mas não é certeza que seja a rosa de Saron, tá bom? Ela pode ter... Ela tem até o perfume próximo de uma rosa, mas não é necessariamente uma rosa. Ela trata de um lírio de 6 pétalas. Tá bom? Isso. Bom, e aí vocês já observaram essa estranha batata, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela chama mandrágora. O pessoal já identificou. Mandrágora. E essa batatinha aí, ela tem um significado em muitas culturas, inclusive dentro da bruxaria, justamente por causa do formato dela. Não vai dar para você ver, só se eu ampliar depois a foto, mas aqui é o pessoal do Harry Potter, é o filme Harry Potter, eles estão segurando uma mandrágora. Só que aqui, ó, tem a boca, os olhos, a barriguinha, tá vendo? Ó? Aqui tá bem, lógico que foi montado isso, né? Mas é para mostrar a importância dessa raiz, até onde vai as ideias, né? E por ter uma aparência humana, geralmente ela tem sempre a parte de baixo do tronco para as pernas de um ser humano. Por ter essa aparência, as pessoas costumam usar para feitiçaria e também acreditava-se na época de Salomão que essa planta ela tem poder afrodisíaco, tá certo? Justamente por causa desta formato de um ser humano, tá? Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque essas plantas são citadas no livro, tá? E ela fala, a mulher fala, inclusive, de misturas para o marido, para o esposo, com esses tipos de coisa. O que ela está querendo dizer? Eu vou te deixar maluco. É isso que ela está falando mesmo. Eu vou deixar você muito doido. Porque a ideia é trazer um ambiente propício para o amor. Essa é a ideia, tá? Eu quero deixar você arranhando as paredes. Subindo a parede de costa. Pois é. Tô falando com o velhinho aqui, marca o nome. Marca o nome. Abre em Cantares 7:13.
7. Se você procurar no Google, você vai ver muitas coisas sobre essa raiz. 7,13. As mandrágoras exalam o seu perfume, e à nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos, que reservei para você, meu amado. Certo. Dá para entender? Ela reservou a mandrágora, frutos, etc. Vamos lá. Aí nós temos a fauna. Tá? Algumas coisinhas interessantes aí para a gente falar. Nós aí vamos ter o olhos de pomba. Eu escolhi uma pomba boa, tá, irmãos? Não foi qualquer uma, não. Porque eu não achei o olho dela bonito, mas essa aí era bonita. As outras não tinha graça. Essa daí eu achei que eu acho que foi essa que Salomão viu. A gazela saltitante, pulando alegremente as éguas de Salomão, ou do faraó, e a deusa Ishtar. A gente vai falar um pouquinho sobre essa deusa. A gente já falou sobre ela quando a gente estava falando sobre Canaã, os deuses cananitas, da Mesopotâmia. A gente tratou sobre essa deusa e outros, né? Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho dela porque faz parte aí do que a gente vai tratar aqui. As éguas, né? Quando ele fala, você é como, acho que está no 1,13, vê se está no 1,13. Ou é 1,13 ou é 1,9, veja aí. Pessoal, acho que a mulher, quando chega nesse versículo, ela já para de ler esse livro, né? Mas vamos lá, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouquinho. Uma égua. Você tem uma égua. Sim. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Para entender esse livro, nunca faça uma comparação assim física de um animal com a pessoa, porque ele não está falando do físico, da aparência. Ele está falando da beleza, ele está falando de outras coisas. Então, primeira coisa de regra num livro desse, não faça uma comparação assim, porque você vai desgostar do livro na mesma hora, obviamente. Né? Não tem como você pensar na mulher dessa forma. Mas, vamos lá, existem algumas formas de nós interpretarmos, né? Algumas, tá, irmãos? Uma situação seria você pensar que as éguas de Faraó eram cavalos de raça, bem cuidados, bonitos, estontuosos, e eram cavalos valorosos de guerra. Dizem que eram cavalos que, mesmo feridos, continuavam em batalha, eram cavalos fortes. Isso dizem. Eu tenho comigo que deve ser outra coisa. Imagine no campo de guerra, no lugar de guerra, onde estão cheio de cavalos aqui, cheio de cavalos lá. E você me solta uma égua dessa. Você me solta a égua. Mas essa ia. Essa ia. Mas é exata. Você chegou onde eu queria. E você pega uma égua dessa, bonita, cheirosa, trincando, e solta. Os cavalos, no mínimo, vão ficar confusos. A guerra vai entrar num colapso. Então, não, é uma coisa para você pensar. Porque, de certa forma, deve ser o que ele talvez esteja querendo dizer? Que a atenção, que ela chama a atenção. Ela, literalmente, se nós pensarmos assim, então, ela é comparada a ela, seria como se ele ficasse extasiado, perplexo, com os olhos voltados para ela. É isso que ele quer dizer. Mas, se você solta uma égua nessa situação, os cavalos vão ter problema. Vai ser um problema. Então, você imagina como que então, uma égua no meio de uns garanhãos. Então, é difícil, né? Então, existem várias formas de você entender isso. Primeiro, você pode entender como força e beleza da mulher, resistência,
que ele está olhando para a mulher como uma mulher resistente, forte, decidida. Ele pode estar olhando para ela assim, como pode estar olhando para ela no sentido de que ele fica literalmente obcecado quando ele a vê, né? Só pensa nela ao vê-la, né? Então, por isso que ela é comparada à égua de Faraó. Agora não ficou tão feio, né? Ficou melhor. Vamos lá. Vamos continuar para a gente ver as pombas. Bom, a pomba, ela é um animal que ele pode simbolizar, em algumas culturas ele simboliza também a pureza, né? A pureza. Olhos de pomba. Pode ser que Salomão esteja se referindo à pureza da sua mulher, né? Ou a fidelidade dela, ou pureza. Como se trata de núpcias, e a gente vai ver que ela é virgem, a gente vai ver logo logo algumas palavras que levam a entender que ela é virgem. Então, possivelmente, ele pode, não estou falando que é isso, você pode interpretar olhos de pomba de várias formas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de livro, porque você pode interpretar de qualquer forma isso. O negócio está aberto para você interpretar do jeito que você quiser. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É olhar para o animal e tentar entender a essência dele, ou pelo menos o que ele significa numa cultura, para a gente poder entender. Tá bom? E aí nós vamos ter as gazelas, ou corças. E a mulher que compara ele, se você for ver também, embora tenha muitas piadas sobre o animal na nossa cultura, é um animal forte. Ele é todo musculoso, né? E esses saltos, se você assistir o Animal Planet, você vai ver, todo rasgadinho, ó, todo rasgadinho ele tá. Se você assistir o Animal Planet, você vai ver que o leão, quando está perseguindo um animal desse, isso eu já vi várias vezes na televisão. Quando ele está perseguindo um animal desse, ele começa a pular desse jeito, mas pula mesmo, mostrando para o leão que ele está em plena forma física e que ele não adianta, que ele não vai conseguir pegá-lo. A impressão que dá, ele literalmente fica brincando na frente do leão, mostrando vigor mesmo, força, e que ele está em plena sua virilidade ali. Então, quando ela compara, ela fala do homem saltando nos montes como uma gazela. Ela está falando literalmente que o cara está no seu auge, entendeu? Está no seu auge. Gabriel! Você saltando, Gabriel, como um antílope. A gente não está falando de Bambi, cara. Não estamos falando de Bambi. Nós estamos falando de gazela. Gazela é macho. Você também vai ouvir falar de leões e leopardos. E você vai ouvir falar de leões, leopardos e outros animais, que não vai dar tempo de a gente ficar citando aqui. Mas se você olhar então, mas tem um nome, essa pedra, né, que tem essa deusa esculpida, a Ishtar, você vai ver que ela está com os pés, ela tem inclusive pés de pássaros, asa, né? É a deusa da fertilidade. Vocês se lembram o que acontece quando um povo adora uma deusa da fertilidade? Tem corujas e aqui tem leão e leopardo, ó. Ela está sobre eles. Vocês se lembram que a gente falou? O que acontece quando um povo tem como Deus, ou um dos seus deuses, um Deus de fertilidade? Se lembram? O que acontece, Fu? Prostituição cultica, o culto de prostituição. A forma de adoração a esse tipo de Deus é através do sexo, mesmo orgia sexual no culto, né? Que é uma forma de comemorar a fertilidade e a vida, tá certo? É sobre essas coisas, às vezes, que a Bíblia vai falar contra, né? E a gente tem que entender o contexto delas, tá bom? Tranquilo, irmãos? Nada contra o Bambi, nem contra a égua de Faraó. A égua. Vamos lá. Bom, a gente sabe que Salomão, sendo ou não o autor do livro,
ele tinha um fraco, que eram as mulheres. Tinha, acho que, quase 1000 ao todo, né? Contando com princesas e concubinas. Era quase 1000 com as concubinas. E é trágico a gente pensar que esse homem tenha tido esse tipo de vida, porque, e aqui nós temos os textos que comprovam esse tipo de vida e comprovam a sua decadência espiritual por causa disso. Por causa disto, ele entrou em decadência espiritual, ele se entregou aos deuses dessas mulheres, né? E ele escreveu Provérbios, Eclesiastes, e nesses livros ele mesmo adverte o homem a não cair nesses erros. Então, ironicamente, ele escreveu para ele mesmo conselhos que ele não seguiu, né? Não quer dizer que não sirva para nós, né? Quer dizer que ele mesmo não seguiu os seus próprios conselhos, né? Vamos lá. Sim, um dos maiores problemas que nós temos na interpretação do livro de Cantares está em algumas... Primeira coisa que eu vou citar para vocês aqui, eu peguei um resuminho aqui, deixa eu citar para vocês. Existem duas formas de você ver o texto de Cantares. Uma é que existem 3 personagens, o rei Salomão, a Sulamita e o pastor. Não é o pastor da igreja evangélica não, irmãos. Muito menos da Batista. Não, muito menos da Batista. Mas existe essa forma de você olhar para o texto. Aparentemente tem um pastor, um outro homem, que na verdade esse é o pretendente da Sulamita, e aí então o rei Salomão é o vilão que está tentando tirar ela dele. Então, filho de peixe, peixinho que foi o que Davi fez com Urias. Essa é uma forma de você ver o texto. Eu particularmente não consigo ver o pastor como um outro personagem. Para mim, o pastor é o próprio Salomão. É minha forma de ver. Aí você tem que ler o texto e tirar suas conclusões. E a outra forma é você ter 2 personagens, Salomão e a mulher. Então, só por aí já é um problema de interpretação forte, já atrapalha a leitura do livro. E você tem mais 3 dificuldades na interpretação. Primeiro, a linguagem que perturba os leitores, desde judeus até cristãos. A linguagem do livro é perturbadora, porque ela fala de coisas que incomodam, né? Ela falam de coisas que incomodam. E alguns chegam a questionar, inclusive, se o livro de Cantares devia ou não estar no Antigo Testamento, tá? O fato também de ser uma poesia amorosa dificulta a análise do texto. Então ele torna o texto obscuro, como a gente viu, quantas possibilidades há para a gente falar do olho de pomba? É muita coisa, eu posso pensar várias coisas sobre isso. O que isso quer dizer? E tantas linguagens, e tantas coisas que estão sendo ditas, você tem várias informações, é um livro que ele acaba ficando difícil, obscuro, né? E a gente também não sabe, não consegue entender qual é o contexto, aonde está acontecendo, qual que é o palco dos acontecimentos. Não dá, você só está vendo eles falarem do amor um do outro e alguma coisa sobre uma vinha, sobre plantação, mas vagamente você não sabe direito o que está acontecendo. Então é muito ruim a interpretação do livro. Então é um livro difícil, mas não quer dizer que ele não seja um livro bonito. E confesso a vocês que eu li já umas 3 vezes esse livro, eu nunca tinha parado para estudá-lo, né? E eu acho que vale a pena estudar esse livro. É um livro que vale a pena estudar, né? Eu acho que ele tem coisas muito preciosas para nossas vidas, né? Bom, deixa eu ver aqui. Sim, as abordagens interpretativas. Existem várias formas de abordar esse livro. Existem algumas formas de interpretação desse livro. A dramática,
ela entende que o livro é uma peça teatral, ou uma canção, uma peça que é para ser representada no reino, alguma coisa assim. Ela pode ser cantada ou encenada, né? E geralmente uma peça desse tipo, ela tem 6 atos de dois, como é que se diz? 6 atos, cada um com 2 cenas, tá? Se você olhar o livro de Salomão, ele tem mais ou menos esse formato, ele parece realmente uma peça, um drama, tá? Então é uma forma de você interpretar, isso aqui não existiu, isso aqui foi uma peça montada. É uma forma de você pensar, embora eu não concorde, você pode pensar assim. Você tem a interpretação tipológica, e aí você vai ter a ideia de tipo e antitipo. O que é tipo e antitipo? Antítipo ou antitipo? Tipo e antítipo. Quando eu falo para você assim, que Melquisedeque é um tipo de Cristo, significa que, ou quando eu digo para você que Moisés é um tipo de Cristo, vai para ficar mais fácil, que nem todo mundo conhece Melquisedeque. Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Qual é a semelhança de Jesus? Aí você vai ver que existem semelhanças de Moisés e Jesus, certo? José é um tipo de Cristo, tá certo? Então você tem o tipo, que é o Jesus, e o antitipo, tá bom? Então você vai ter isso daí, que é as interpretações dessa forma. A igreja é a sulamita e Salomão é Deus, é Jesus. Israel é sulamita e Deus é Salomão. Tá? Então você vai ter a interpretação tipológica. Só para a gente confirmar isso daí, abre em Isaías 54. E alguém abre em 2 Coríntios 11, 2. Isaías 54. Isaías 11, 54, o 5 e o 6. Lê bem alto. Não, Isaías 54, o capítulo 11 é 2 Coríntios. Isaías 54, do 5 ao 6. Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. O Deus será marido de Israel. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ok. A igreja então é a esposa e Jesus é o noivo. Essa é uma forma de interpretação. Você pode interpretar assim? Pode. Mas tem que tomar cuidado para não ir extrapolando essas interpolações aí, essas alegorias aí, né? Tá bom? Então, é uma forma, a tipológica é uma forma. Embora eu não ache correto fazer isso, porque não foi essa a intenção de quem escreveu. Tá certo? Mas você pode fazer, tá? Nós temos a interpretação cultica, tá? Seria uma adaptação hebraica do culto mesopotâmico, da fertilidade. Ou seja, algumas, talvez até a peça, ou até algumas coisas dos cultos pagãos em relação ao amor, ao sexo, essas coisas todas foram trazidas para para Israel dessa forma, né? Por exemplo, você tem daquela deusa, era isso que eu queria falar, ó, dessa deusa aqui, você tem o mito dela que diz o seguinte, que ela perdeu o seu amor, né, o amor da sua vida,
e ele se chama, acho que eu até anotei o nome dele aqui, Tamuz, ou Dode, né? Então, é um mito que relata a busca dessa deusa pelo seu amante, que chama Tamuz. Então, você pode entender que o livro de Cânticos seja uma interpretação do culto desses deuses para o culto, para a linguagem, o livro de Israel. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos. Me desconcentrou a criança chorando. Vou explicar de novo. A interpretação cultica significa que é possível pegar uma história de outro povo, seja de religião, no caso aqui é religião mesmo, culto. Por exemplo, a história de Ishtar, que perdeu o seu amante, que chama Dode, e ela o busca. E aí você vai ter prosas e palavras parecidas com o Cântico dos Cânticos. Então pode ser uma adaptação dessa mitologia mesopotâmica para o livro de Cantares. É uma possibilidade. É uma possibilidade, tá bom? Você tem também a ideia de ciclo matrimonial. O livro seria o quê? Uma coleção de poemas nupciais. Vários poemas nupciais, aí seria montada uma coleção, que aí foram incorporados e usados em casamentos. Nós temos a interpretação didática, né? Essa interpretação, ela não ignora o fato histórico do que aconteceu, ela não ignora, mas ela enfatiza os propósitos morais apresentados, a beleza, a pureza e o amor sexual, a simplicidade, a felicidade, a castidade, a santidade no casamento. Eu, particularmente, penso assim, para esse lado, eu penso mais ou menos assim, que é um livro que pode ser interpretado mais didaticamente ou de uma forma literal do que das outras formas. Mas existem pessoas para interpretar isso de todas essas formas, tá? A alegórica, que para mim é a pior de todas, né? Esta é definida como uma representação simbólica ou uma metáfora. Então, ela desconsidera completamente o contexto histórico da história e tudo que tem ali é interpretado alegoricamente, de todas as formas. Quer dizer, e o pior é quando a pessoa espiritualiza isso. Não é só você dizer que nós estamos tentando entender o que ele está falando sobre pomba, mas é a pessoa olhar e falar assim, é Jesus falando de Espírito Santo. Esse é o problema. Essa interpretação é absurda, mas é o que alguns fazem, infelizmente, e não fazem só com livros poéticos ou livros sapienciais, fazem isso com a Bíblia muitas vezes, né? Pegam e dizem assim, tirar a pedra do túmulo de Jesus é tirar o obstáculo, não sei o quê. Você está fazendo uma alegoria, você tem que tomar cuidado. De repente o texto não está falando sobre isso, né? Então alegorias, elas são boas, dosadas até certo ponto, mas tomar cuidado para que muita alegoria não venha tirar o sentido verdadeiro do texto, tá bom? E a última é a literal. Então aqui ela expressa o amor, o erotismo, a paixão entre duas pessoas por meio de poesia. Aqui fica difícil, né? Porque Salomão está falando de um amor fiel, de uma esposa, quando na verdade ele teve uma porrada delas, né? Essa é um pouco da dificuldade da gente entender esse texto. A gente pode entender que seja um texto muito no início da sua vida, tá? Ou pode entender que esteja se referindo a uma esposa em especial que ele ama mesmo de verdade, né? A gente tem que entender que na cultura que Salomão estava envolvido não era proibido ele ter mais de uma mulher, né? Ele podia ter outras esposas e concubinas. Mas o livro enfatiza muito o relacionamento com uma mulher, né? Dá muito a entender isso, né? Tá bom? Vamos passar. Propósito e mensagem. Então, o Cântico dos Cânticos, ele é um livro que fala da natureza física dos homens. Ele celebra o corpo, o prazer, e isto, né? Olhando pelo foco de que Deus criou o ser humano para que ele reproduzisse, para que ele preenchesse o mundo, né? Então,
o texto de Cantares, ele reforça o quê? O amor conjugal. O amor conjugal. E o sexo dentro dos limites do matrimônio. E aí ele vai dizer, em Provérbios e Eclesiastes, que isso é uma dádiva de Deus. Ele vai dizer que isso é uma dádiva de Deus. Então, se nós pudéssemos entender hoje a importância de um livro desse, nós veríamos que é um livro que vai tratar exatamente do que está acontecendo nos dias de hoje, onde os valores sobre matrimônio, sexo, casamento, etc., estão perdidos, perderam a sua força, né? É lógico que a gente vai ter várias questões em cima disso, mas é um livro que está reforçando as coisas com a visão do Jardim do Éden. Os olhos desse livro estão voltados para o Éden, de certa forma, porque ele está vendo a coisa como era para ser, o homem e a mulher, né? Então, é um livro difícil? Mas era de extrema importância, e é de extrema importância que a gente entenda ele, né? Ele vai de encontro ao que nós estamos vivendo hoje. Bom, ele mostra também que o homem e a mulher podem e devem demonstrar afeto um pelo outro. E aí a gente tem algumas situações, inclusive de igrejas evangélicas, em que o homem só se relaciona com a sua mulher para ter filhos. E eu estou falando de igreja evangélica nos dias de hoje. Aline! Você achou engraçado, né? Não, é verdade. Você... Mais antigas, então piorou. A Aline só pensou assim, não, isso não vai rolar, né, Aline? Fala assim. Ei, Aline, você pensou assim, isso não rola. Não rola mesmo, né, irmãos? Porque, veja bem, não foi isso que Deus pediu, nem no Éden. Não foi isso que ele pediu. Ele falou, lógico, ele falou, ide e multiplicai-vos, obviamente ele falou isso. Mas em nenhum momento ele disse que o homem não podia ter prazer nesse envolvimento, nem a mulher. Existem culturas que tiram, eu vou falar aqui, Gabriel, fica meio esperto se você fingir que não entende, que eles tiram da mulher, não vou falar em outra linguagem, eles tiram da mulher a capacidade de sentir prazer na relação. Porque eles entendem que a mulher não pode sentir prazer nenhum. Tá certo? Então, existem, e essa cultura ainda existe, ela é nos nossos dias. Né? Não é igreja evangélica, é uma linha... E a gente vê que não é isso que a Bíblia ensina. Aí nós vemos que a ignorância vem pelo não conhecer. E o fato de ler um livro desse e se assustar com a linguagem nos afasta daquilo que poderia ser bom para nós. Se lêssemos, saberíamos, ou esse grupo de pessoas que são alguns cristãos, saberiam que estão cometendo um erro grave com o que Deus deu para o homem e para a mulher, né? Então, a gente precisa ter em mente que o sexo, ele é sim uma forma de reprodução, mas ele não é só isso. E não deve se limitar a isto. Ele é uma forma de conhecimento, de envolvimento, por isso que fala conhecer na Bíblia, né? Conhecer mesmo, porque é para conhecer, né? Irmãos, o homem e a mulher... Coitado do Gabriel. O homem e a mulher... Ele vai dizer, ele vai chegar lá. Vai. Está aprendendo a teoria. O homem... No dia o Gabriel vai pegar a apostilinha dele aqui. O homem e a mulher vai desenvolvendo um com o outro intimidade tal de saber se tocar e saber o que o outro gosta, de como gosta. Porque não é só fazer.
não é só pôr o lugar naquele lugar, ou fazer aquilo com aquilo. É diferente, porque cada pessoa tem uma forma, e o marido, ele conhece a mulher a tal ponto, e a mulher conhece o marido a tal ponto, que a coisa fica íntima. Isso é conhecer. Né? Tá ruim para vocês falar disso? Não, né? Tá todo mundo já louco para ir para casa aqui. Vê se sossega, irmãos. Pelo amor de Deus. Então quero encerrar a aula já. Pelo amor de Deus. Calma. Eu falei para a Rosana que eu ia chegar em casa, deitar e dormir. Ela me olhou com um cara de brava. Falou, depois dessa aula... Você já sabe então, né? Hoje, né? Hoje... Olha, o que a palavra de Deus diz? Se nós pegarmos lá em Provérbios 18, 22, diz que o homem que achou uma mulher que o complete, que o faça feliz, que ele casou, é a mulher da vida dele, achou uma bênção, ele tem uma bênção de Deus na vida dele. Então, jamais o sexo pode ser visto como uma forma abominável, né? Como quem diz, até algumas pessoas dizem que o pecado de Adão e Eva foi o ato sexual. Isso é uma tremenda bobagem. Isso é uma ignorância grande, né? Me perdoe, né? Eu vou mandar até o vídeo para algumas pessoas e me perdoe se alguém pensa assim, mas né, isso não tem nada a ver. Né? O sexo é uma questão que Deus criou e deu para o homem. Bom, e nós temos ainda no livro, muitas vezes, nós vamos encontrar expressões assim nesse livro. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é uma entrega total. Isso é uma entrega. Eu sou do meu amado, ou seja, eu não sou minha, eu sou dele. E ele não é dele, ele é meu. Então, é isso. Porque você não é teu, você é dela, e ela é sua, né? E isso não te dá o direito de maltratar, de bater, isso. E nem a mulher também, que mulher também bate, mulher unha, morde, mulher é pior, que é igual gato. Mulher é igual gato acuado. Não, eu nunca apanhei, nem quero, mas eu sei que mulher morde. Mulher morde. Tô fora. Vai que pega raiva, tudo, eu tô fora. Eu não sou vacinado. Irmãos, só para a gente entender, abre aí em 1 Coríntios 7. Isso não é o Antigo Testamento, não é Cantares, é Novo Testamento, é Paulo falando. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo, preste atenção. Entenda, Paulo não está dizendo que mulher é ruim. Ele vai explicar por que ele está falando que é para você não tocar em mulher. Porque ele acha que a pessoa que se dedica a Deus, quando entra uma segunda, que no caso é a mulher ou o marido, a dedicação diminui. Ele está falando de uma vida, casta entregue para Deus. Ele está falando de uma coisa que não tem... Talvez de um pai. Sim, ele fala que quem não consegue fazer isso não deve fazer. Não deve fazer. É o celibato, é um voto de celibato mesmo. Ele fala que quem não tem capacidade de fazer isso, não faça. E ele vai explicar por quê aqui, ó. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Porque não é para você tocar em mulher, mas também não vai pegar e ficar por aí experimentando todas ou fazendo coisa pior. Tá? Então, se é para fazer isso, então tenha sua esposa, certo? E cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Deu para entender? Ele não está falando de arroz e feijão aqui. Também. Mas está falando de amor, afeto, atenção, carinho, de sexo. Certo? Ele está falando disso. Tá bom? E a esposa, o que lhe é devido?
aqui entra uma questão. O corpo do homem é para a mulher e o corpo da mulher é para o homem. O homem concede à mulher o que lhe é devido e da mulher o que é devido ao homem. Isso não quer dizer que você faz o que você quer com o corpo da sua esposa. Bom, eu acho que o homem não liga muito, mas o homem é sem vergonha, né? O homem não está nem aí, mas mulher, o homem quer fazer as sem vergonhices com ela. Agora eu vou falar bem sério, irmão, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por que muitos procuram, às vezes, uma mulher do mundo, prostituta? Porque ele realiza nela o que ele não consegue realizar. Não é porque a esposa não ama e não tem relação com ele. Tem. Só que a fantasia de algumas coisas ela nunca vai fazer porque ela não acha que aquilo é correto. Para ela, entende? Para algumas mulheres pode ser, mas para ela não. Então, o que ocorre? Existe um limite. O limite é quando a sua mulher ou seu marido disser, eu não quero fazer esse troço aí não. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Não sei se vocês estão me entendendo. Ou eu não estou sendo claro, senão eu vou ser mais claro ainda. Sim, sim. Mas é que eu estou falando que o homem, ele geralmente não tem muito problema com isto. Ele não tem. A não ser que a mulher peça para ele pôr uma tanga. Aí o cara vai olhar para ela e falar assim, não vai rolar. Não vai rolar. Entendeu? Por quê? Você entende? Mas a mulher fala, põe meio que fica bonito, né? E o cara vai olhar e falar assim, não rola, ué, não vai dar pro cara. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar. A mulher, o corpo dela, ela é entregue, o corpo da sua esposa é entregue a você, e o seu corpo é entregue para ela. Mas isso não te dá o direito de violentar esse corpo, tá certo? Você tem que respeitar, como se fosse o seu corpo. Então, o amor e o sexo é maravilhoso, quando existe respeito e amor. Tá certo? Beleza? Não, sem complicação nisso daí, né? Não tem segredo. Isso não tem segredo. Tá bom? Ah, sim. E outra coisa mais legal, no 5, não vos priveis um ao outro. Ou seja, não faça greve, minha irmã. E mulher quer punir o homem fazendo isso. Não faz isso, irmã. Sério mesmo, eu sou homem, eu estou te falando, não faz isso. Você vai arrumar um problema. Você vai arrumar parceira. Olha, o homem é diferente. O homem, ele é um garanhão mesmo. O homem é um garanhão. Então, a mulher pega... Eu estou falando isso no sentido de que a natureza do homem é complicada. Por isso que a gente tem que vigiar a nossa forma de ser. E a mulher tem as suas dificuldades também, não estou dizendo que é só o homem. Mas a mulher, por exemplo, privar o cara, fala assim, eu vou deixar o cara de molho aí uma semana, 2 semanas. Então, será que isso vai dar certo? Vai funcionar assim? Será que você não vai arrumar um outro problema maior do que você já tem? Né? É lógico que também o homem não deve fazer isso com a mulher, né? Mas a mulher acho que tem um corpo diferente do homem, é diferente as coisas, né? Mas não se priva, né? Não se privem um ao outro, tá bom? Foi legal, engraçado, a gente precisa descontrair mesmo, né? Mas é sério, pessoal, isso é muito sério, tá bom? Vamos prosseguir, para nós e já irmos para o fim, tá bom? Nós vamos ver também que a gente vai encontrar algumas linguagens falando sobre a virgindade dessa moça, e a gente vai ver que ela fala sobre o fato dela ser um muro fechado, né? Deixa eu ver se está aqui, acho que eu não coloquei aí. Mas tudo bem. Jardim fechado. Está aqui, ó. A pureza sexual. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha. Tá vendo? Uma coisa estranha você chamar de irmã, né? Jardim fechado és tu, manancial
fechado, fonte selada. Isso fala de castidade, fala da virgindade dela, tá certo? Aí, você vai ter aqui menções de muros e portas abertas. E se eles estão falando de uma menina pequena, e se ela está crescendo, seus peitos estão aparecendo, e se ela for portas abertas? O que eles querem dizer com isso? Se ela for assim, vamos ter que fechar com madeiras de cedro, com tábuas de cedro, portas de cedro, né? O que eles querem dizer com isso? Portas abertas talvez seja alguém que está aberto à sensualidade, mais suscetível à sensualidade, entende? Portas abertas. Então, tem que ter alguma coisa para resguardar aqui, ó, a santidade. Abre aí, ó, em 8, Cânticos 8, 9 e 10, só para você ver que interessante a figura aí. Hein? 8, 9, 10. Isso. Temos uma irmãzinha, versículo 8. Temos uma irmãzinha, versículo 8, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida, ou seja, em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, secá-lo-emos com tábuas de cedro. Estão preocupados com o desenvolvimento, né? Se ela for um muro, nós vamos ter uma atitude. Se ela for uma porta aberta, ou seja, aberta à sensualidade ou coisa assim, tá? Aparentemente é isso que eles estão querendo dizer. Um muro é uma coisa que está selada, fechada. Ó, fechado, né? No sentido de que ela não está aberta, né? É uma possibilidade, tá, irmãos? Eu estou dando uma possibilidade, não estou dizendo que é isso que o texto quer dizer, tá? Isso aqui, como eu disse, está aberto para qualquer um interpretar, tá bom? Vamos lá. Então, a Bíblia não aprova o quê? O relacionamento extraconjugal e nem antes do casamento. Embora eu sei que nós às vezes temos esses deslizes. Eu mesmo quando eu tive relações... Não, sim, quando eu era moleque eu tive, não vou falar que não, né? Agora, o que a gente tem que olhar hoje? Isso. Ah, mudou a Bíblia? Não, isso funciona hoje. Mas hoje o que a gente tem que olhar é se há a compreensão do ato. E se há compreensão do ato, se há arrependimento e se há mudança do comportamento. É assim que a gente tem que trabalhar sempre, tá certo? Uma vez que a pessoa olha para você e fala assim, não, estou fazendo mesmo, tá bom e eu vou continuar. Aí é diferente. Ou se a pessoa está já amigada com a pessoa há 5 anos, o nosso Estado reconhece como união estável. E a Bíblia, na verdade, ela não está falando como que é o casamento. Ela está só dizendo que você tem que se casar, você tem que estar junto, você tem que ser fiel, tá certo? Então, se se o Estado reconhece como união estável, nós temos que reconhecer, entende? Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem essas situações. Lógico que extraconjugal é errado. Pode acontecer? Pode, com qualquer um de nós. A questão é, estou fazendo, vou continuar fazendo e vai ser assim. Ou eu fiz, errei, eu estou arrependido e eu quero consertar. Então são coisas diferentes. Todo mundo pode errar e todo mundo pode cair. Tá certo? O problema todo aí está no conhecer e continuar e não ter consciência, ou se tem, violenta a própria consciência em relação a isso. Tá certo? Então a gente tem que falar, porque são assuntos que estão relacionados a isso. Inclusive, não dá margem para um relacionamento homoafetivo, tá bom? Isso a Bíblia toda fala, tá bom? Embora algumas pessoas queiram mostrar diferente, tá? A Bíblia toda está batendo em cima disso. Se você não sabe quais são os textos homoafetivos, está aqui, tá bom? Ó, são esses daqui de baixo. E Deus vai julgar com desprezo os homens que desprezam o matrimônio, na verdade. Hebreus 11:4, tá bom? E é aí que entra aquele contexto que nós somos templo do Espírito Santo, porque ele diz assim, que todo o pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual ou de fornicação, ele é no corpo. E o Espírito Santo habita nesse templo. Aí que está o problema, entende?
Opa, você está me puxando para trás aí? Tá bom. Vamos lá, deixa eu passar para a gente encerrar já, tá, irmãos? Que a aula nossa hoje rendeu, hein? Rendeu risadas e mais risadas, né? Aí eu pus, lógico, uma moça com alguns adornos, mais ou menos parecida, né? Lógico que elas não eram assim, mas parecida, tá bom? Algumas metáforas sexuais e de amor. Ela fala assim para o seu amado aí no 1,13, que... Como é que diz o 1,13 aí? Alguma coisa sobre ter mirra entre os peitos, quer ver? Como é que é? O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios. Um saquitel de mirra pode ser um sachêzinho, um pacotinho, um ramalhetezinho de mirra. Mirra é... não trouxe. Trouxe. A mirra é feita de uma árvore, tá? Ela pode estar numa espécie de pastinha ou diluída no óleo e vira um perfume, tá? A mirra no peito, por que no peito? Ela pode ser usada para várias coisas, a mirra. Nesse momento, por ela estar aqui no peito, ela pode tirar o odor da casa, das casas velhas da época, que cheiravam mal, então poderiam ter esta função. Também para o próprio corpo, manter perfumado. A ideia é perfume. Aqui ele está dizendo que ela quer que o amado dela é como a mirra entre os teus seios. Por quê? Deve de ser, então, esse saquinho, ficando aqui, a mulher fica perfumada, né? Alguns diziam também até que espantava o mau hálito, talvez pudesse ser isso, a prostituta poderia até usar isso, não sei. Mas, não, ele ficava aqui. Então, mas a ideia aqui é de perfume, de fragrância, e ela quer o quê? Assim como aquilo fica nos peitos dela, que o amado dela estivesse nos peitos. Ela está literalmente falando para o cara ficar ali, né? Lá. Ficando ali nos montes, né? Ou ela está dizendo outra coisa. Ela pode estar dizendo que o amado dela é doce como a fragrância da mirra. Ela pode estar dizendo isso também. Mas o fato dela dizer exatamente... O fato dela dizer exatamente onde ela quer que ele é como aquilo, a impressão que dá é que ela está dizendo que ela gostaria dele ali, nos seus peitos, nos seus seios, né? Algo assim. Tá bom? É bonito isso, não é, irmãos? Eu acho muito bonito. Eu sinceramente, eu acho muito bonito isso daqui. O seu estandarte sobre mim é o amor, no 2,4. Bom, tem gente que extrapola um pouquinho no estandarte. O estandarte é uma espécie de uma bandeira, né? Tem gente que extrapola um pouco o estandarte, dizendo que pode estar se referindo à genitália do homem. Tá? Pode. Assim como o nome varão na Bíblia significa exatamente isso. Tá? Não existe varoa. Quem fala varoa é os pentecostais. Tá? Existe o varão. E varão significa aquilo que parecem mesmo. Né? Então... hoje, irmãos. Hoje vocês perderam a vergonha mesmo. Mas o estandarte, ele é uma espécie de uma bandeirinha que ele vai meio que na frente das cavalarias, é um estandarte, né? Como se fosse um brasão, coisa assim. Então ela está dizendo que o estandarte deles é o amor. O estandarte deles sobre mim é o amor. O estandarte, ele é colocado num lugar de posse, aonde alguém se apossa, se coloca o estandarte,
tá certo? Ela possivelmente está dizendo que essa posse sobre ela, a base desse estandarte é o amor, tá certo? Certo, irmãos? Agora, o seu estandarte sobre mim é o amor, pode ser o ato sexual consumado, tá? Pode ser a coisa acontecendo já, né? A torre de Davi como escudos pendurado. Abre aí no 4:4. O seu pescoço é como torre de Davi. Ele está falando de qual parte do corpo? Uma torre tem qual formato? Ela é comprida. A beleza aí é uma mulher com o pescoço mais longo. Certo? Lógico que a gente não está falando de alguém com aquele pescoção, irmãs. Ó, só para a gente ir finalizando aqui. Ele está falando da beleza da mulher. O seu pescoço é como a torre. Ele está falando literalmente que o pescoço dela é como a torre de Davi. Ele é um pescoço maior. Tem culturas que fazem isso. É. Agora ela fala de outra coisa nessa torre. O que tem na torre? 1000 escudos. Isso, escudos, arsenal, broquéis. Olha os escudos aqui, ó. Tá? Então é isso. Bom, colunas de mármore. Ela também fala que as pernas do homem é como colunas de mármore, bem torneada, forte, preparada, né? Hein? Igual Gabriel. O do Gabriel é branco igual mármore. Inclusive sobre os adornos, né? Tá bom? E outra coisa, né? Dizer que mulher não pode usar adorno, né? Tá aí, né? Pois é, são costumes, mas são costumes que judiam às vezes dos fiéis, né? Às vezes o fiel não precisava passar por esse constrangimento, né? Mas... então ele está falando de colunas de mármore, que o camarada tem as pernas como mármore, né? Esculpidas com base de ouro. Então isso aí retrata o quê? A simetria do homem, de como ele é todo perfeito, né? Ela olha para ele, ela está vendo... Do homem. É ela falando do homem. Não, ela está falando do esposo dela. Só para a gente encerrar. Pessoal, só para a gente encerrar. A mesma expressão de colunas e base de mármore é dada para o deus Marduk, tá? Para mostrar realmente alguma coisa imponente, de força, tá? Então ali ela pode estar falando da simetria, da perfeição do corpo desse homem, né? E Salomão aparentemente era uma pessoa realmente que tinha um corpo assim, não dá para entender. Saul era. Era bonito. Saul tinha um corpo, ele era grande, né? Tanto que Samuel, quando vai ungir ele, Samuel fica impressionado e ele fala: olha o rei que Deus escolheu para vocês. Ele já ficou meio assim, né? É o cara, né? É o modelo, só que o cara não era modelo espiritual, esse que é o problema, né? Pessoal, falamos bastante, terminamos tarde, mas deu para a gente rir, deu para a gente descontrair, deu para quebrar um pouco das vergonhas que a gente tem de falar de certos assuntos que são necessários a gente conversar dentro da igreja, de uma forma saudável, de uma forma que a gente não está distorcendo, deturpando as coisas, né? Tá bom? Como eu disse, o livro de Cantares, eu falei algumas coisas que podem ser. Ele está aberto para várias interpretações, por isso muito cuidado para interpretar um livro desse, né? Então, eu falei de algumas interpretações que não necessariamente estão corretas, tá? Eu acho que se encaixam bem, mas não quer dizer que estão corretas. Tudo bem? E aí fica para a gente pensar
mas hoje numa questão, no amor, na fidelidade, no compromisso. E que Deus fez isso para que nós usássemos, desfrutássemos com sabedoria, com alegria, né? E é isso para nós hoje, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Desligou? Pode desligar. Mas ela inclusive vai falar que queria que... A Rosana é minha irmã também. Lógico que eu não penso nisso na hora, que senão desanima, né? Desanima a situação. Olha lá. Vocês estão gostando, né? Viu, Fô? Tá todo mundo gostando. O Gabriel tá meio assim, mas tá. Mas vamos lá. Pessoal, olha só, para você entender a linguagem. O que foi? Eu quero dormir em outro lugar hoje, irmão. Tem outra coisa. Eu tô com medo. Vai arrumar. Ô, Dus! Olha lá, guerra! Vamos embora desse assunto. Deixa o Guerra explicar, Tem comida em casa, eu vou comer na casa do outro. Como a Lucy entregar a marmita fora, né? Homenagem a Lucy essa.